Neste vídeo, eu vou te contar coisas sobre Totally Spies que vão fazer seu cérebro pensar na hora. Como é que eu nunca percebi isso antes? Não são só curiosidades divertidas, mas padrões escondidos, escolhas estranhas e detalhes que só aparecem quando você assiste a série vezes demais. E se você ficar até o final, vai entender por que o Jerry às vezes parece o mentor mais carinhoso do mundo e, em outros momentos, o chefe mais duvidoso da história. A gente vai falar sobre por que a série, no fundo, é um grande teste, por que apagar memórias é um problema muito maior do que parece e por que o maior inimigo da Clover, da Sam e da Alex, às vezes, nem é um vilão. E eu te prometo, em poucos minutos você já vai ter seu primeiro momento de "como eu não sabia disso". Você já reparou como as meninas vivem caindo por um alçapão bem na pior hora possível? Como se alguém literalmente empurrasse elas para dentro da história. Guarda esse pensamento por um instante. Muita gente acha que Totally Spies é só sobre três garotas que por acaso viram espiãs. Mas quando você observa como as missões começam, dá a sensação de que a OHP não está apenas salvando o mundo, mas testando as meninas o tempo todo. Elas nem sempre são chamadas de forma normal. Às vezes, caem por alçapões, são puxadas de repente, ou o Jerry simplesmente aparece na vida delas como se já estivesse esperando há horas. O curioso é que o Jerry quase sempre age como se não soubesse de nada. Ele praticamente sempre diz: "Ah, aí estão vocês". Só que a gente sabe, pela história do treinamento, que elas são observadas desde que nasceram e foram escolhidas especialmente pela OHP. Isso significa que Sam, Clover e Alex não foram descobertas por acaso. Elas foram selecionadas, testadas e colocadas repetidamente em situações que forçam seus limites, para que a OHP veja como reagem sob pressão e quem acaba quebrando. E, se a OHP acompanha elas há tanto tempo, a pergunta mais assustadora não é se elas são boas espiãs, mas quanto da vida normal delas realmente pertence a elas. E aí, chegamos a algo que, quando a gente era criança, parecia só um botão engraçado, mas que hoje soa como puro terror: apagar memórias. Quando você é pequeno, pensa: haha, a Mandy esqueceu de novo. Mas apagar memória não é simplesmente esquecer. É mexer na identidade de alguém sem consentimento, sem cuidado depois, quase sempre para facilitar a vida das espiãs. O que muita gente não percebe é que o apagamento de memória não é usado só com vilões. Ele também funciona como ferramenta de gestão. Deu problema? Apaga. Viu demais? Apaga. Fez perguntas demais? Apaga. Isso já não é segurança, é controle de danos. Fica ainda mais estranho quando você observa quando o Jerry decide usar e quando decide não usar. Existem momentos em que seria lógico apagar a memória de alguém, e simplesmente não acontece, como quando as mães descobrem que as filhas são espiãs. Você imagina que o Jerry vai apertar um botão e tudo volta ao normal. Mas não é isso que acontece. Não parece uma decisão moral. Parece mais que a OHP pensa: isso pode ser útil, não só como mães, mas como peças extras no tabuleiro. E depois elas realmente viram espiãs. Então, a pergunta não é por que o Jerry não apagou a memória delas, mas quando a OHP escolhe apagar alguém e quando escolhe recrutar. Essa escolha diz muito sobre como a OHP enxerga as pessoas. Clover, Sam e Alex não são apenas três personagens, mas três formas de conduzir a sua mente enquanto você assiste. Clover é impulso, emoção, paixão e drama. Sam é lógica, análise, desconfiança e planejamento. Alex é ação, coragem e instinto. A série alterna o tempo todo entre essas três energias para que você nunca fique preso na mesma sensação por muito tempo. Se a Clover não está surtando, a Sam está desconfiada. Se a Sam está pensando, a Rios Pote,
Alex já está correndo. Por isso, Totally Spies nunca parece realmente tranquila, nem nos momentos mais calmos. E é também por isso que episódios com hipnose e controle mental funcionam tão bem. Quando uma das três sai do equilíbrio, o time inteiro fica instável. No episódio dos músicos, por exemplo, a Clover é hipnotizada e Sam e Alex precisam segurar tudo sozinhas. Você sente na hora que esse trio não funciona sem equilíbrio. Mais tarde, a série leva isso ainda mais longe, separando o grupo como se estivesse testando o que acontece quando você tira uma perna da mesa. E então temos o Jerry. Ele é icônico, mas também contraditório. Fala como mentor, mas muitas vezes age como um diretor pressionado por metas. Várias decisões dele passam a sensação de que existe uma regra invisível. Deixe elas quase morrerem, porque é assim que aprendem mais. Além disso, o Jerry esconde informações com frequência, não necessariamente porque são perigosas demais, mas porque quer ver reações autênticas. Se ele mente com tanta facilidade para as meninas, quanto da história da UOHP já foi filtrada, distorcida ou escondida de propósito? Quando você começa a enxergar a UOHP não só como uma organização, mas como um sistema que molda, usa e às vezes substitui pessoas, certos padrões ficam claros. Um deles é a substituição. O Jerry vive dizendo o quanto Clover, Sam e Alex são especiais, mas assim que surge uma alternativa minimamente funcional, ele coloca elas de lado, como se espiãs não fossem únicas, mas apenas úteis. Você faz seu trabalho ou é substituída. Talvez por isso clones, sósias e cópias apareçam tantas vezes na série. A mensagem por trás disso é dura. Quem você é importa menos do que aquilo que você consegue fazer. E estamos falando de adolescentes crescendo em um sistema onde o valor delas é medido o tempo todo pelo desempenho. Identidade é um tema que volta sempre. Pessoas perdem memórias. Personalidades são alteradas e personagens não são quem parecem ser. O Dean começa como vilão, depois muda, depois faz parte de algo maior. O Terrence é como o Jerry, mas é aquele que não foi escolhido. Até o próprio Jerry é copiado, disfarçado ou substituído várias vezes. Para uma série infantil, isso é surpreendentemente pesado, porque mostra repetidamente que identidade é algo que pode ser tirado, apagado ou reescrito. E quase ninguém trata isso como realmente problemático. A UOHP não combate apenas vilões. Ela literalmente define quem você é ao apagar memórias, acrescentar treinamentos e redirecionar destinos, supostamente para o seu próprio bem. Isso também torna alguns vilões ainda mais interessantes. Nem todos são simplesmente maus. Alguns são resultado da própria UOHP. Tim Scum é um exemplo claro. Ele já fez parte da UOHP, conhecia o sistema e as regras, e justamente por isso sabe como manipular tudo. A raiva dele parece pessoal, o mesmo vale para Terrence, cuja motivação inteira nasce de um único momento em que o Jerry foi escolhido, e ele não. Uma decisão, e a vida dele sai completamente do eixo. E aí tem a Mandy. À primeira vista, só a garota malvada da escola. Mas repara quantas vezes a memória dela é apagada, quantas vezes ela recomeça sem entender por que se sente do jeito que se sente. Ela é sempre reiniciada para uma versão padrão de si mesma, sem crescimento, sem processamento do que viveu. Toda vez que chega perto demais da verdade, é resetada. E mesmo assim continua instintivamente hostil, como se o corpo lembrasse de coisas que a mente insiste em perder. E isso leva talvez à pergunta mais desconfortável de toda a série. Quanto de tudo isso foi realmente voluntário? A UOHP gosta de dizer que é tudo escolha, que as meninas sempre têm opção. Mas quão voluntário é algo quando você é monitorada desde o nascimento?
Quão voluntário é quando sua vida inteira gira em torno de um único papel? E quão voluntário é sair? Se isso significa perder memórias, casa, identidade e, às vezes, até a própria família? O Jerry diz que são regras, que toda espiã precisa trabalhar sozinha em algum momento. Mas assim que as meninas mostram que juntas funcionam melhor, ele volta atrás, sem dificuldade. Isso mostra que a regra nunca foi absoluta. Era um teste, e testes raramente são voluntários, especialmente quando você nem sabe quais são as consequências. Ainda assim, Clover, Sam e Alex continuam. Não porque a URAP seja perfeita ou porque o Jerry esteja sempre certo, mas porque elas têm umas às outras. Talvez essa seja a maior diferença entre elas e as espiãs que quebram, se perdem ou se voltam contra o sistema. Elas continuam escolhendo umas às outras, mesmo quando o sistema tenta separar o trio. Por baixo de todos os gadgets, vilões e lavagens cerebrais, existe uma constante: a amizade como contrapeso. Não é o Jerry, não é a UOIP, são as três juntas. Totally Spies não é sobre garotas que por acaso são espiãs. É sobre garotas crescendo dentro de um sistema que não permite pausa, onde você precisa ser útil o tempo todo e onde dúvida é tratada como falha. A amizade é o único elemento que impede que elas se percam completamente no papel que desempenham. Mesmo assim, elas continuam escolhendo essa vida, não porque seja justa, mas porque estão juntas, porque conseguem se enxergar umas nas outras, se corrigir e se segurar quando necessário. Talvez seja por isso que a série, apesar de todo o controle mental, apagamento de memória e manipulação, nunca se torna totalmente cínica. Enquanto Clover, Sam e Alex continuam se encontrando, ainda existe algo humano em um mundo que mal tem tempo para isso. Chega um momento em que fica cada vez mais difícil fingir que essa vida pode continuar para sempre. Não porque elas não aguentem, mas porque a própria série começa a mostrar o preço de estar sempre em alerta. Isso aparece principalmente na frequência com que parar, desaparecer ou ser substituída se tornam possibilidades reais. Quando o Jerry começa a biralar seriamente sobre aposentadoria, algo muda. Ele sempre foi a constante. Por mais questionáveis que fossem algumas decisões, ele era o rosto da UOAP. Quando ele faz as malas, parece que o sistema finalmente mostra rachaduras. E essas rachaduras aumentam quando a Zerlina assume. Ela é mais moderna, mais eficiente e menos pessoal. E justamente por isso fica claro que a UOHOP continua funcionando mesmo sem o Jerry. O sistema é maior do que quem o lidera. Depois vem a universidade. A Malibu University parece um novo começo, uma fase diferente, mas nem ali a vida de espiã deixa elas em paz. Elas continuam sendo observadas, testadas e colocadas em perigo. A história da Sam com a Stacy mostra como comparação e competição podem se tornar perigosas. Stacy não quer apenas ser inteligente, quer ser a mais inteligente, custe o que custar. É a mesma lógica que a WOGP usa. Desempenho acima de tudo, até acima da humanidade. Nas temporadas mais recentes, também dá para perceber que muitos vilões já não querem dominar o mundo, mas sim reconhecimento e atenção. Até a Mandy, no fundo, não quer só vencer, quer ser admirada. Não são monstros, são pessoas que se sentem descartáveis em um sistema que está sempre pronto para a próxima novidade. A série começa a brincar mais com a ideia de fracasso, missões que dão errado, treinamentos que passam do limite, sistemas que quase se destroem sozinhos, como se estivesse reconhecendo de forma silenciosa que perfeição não se sustenta e que ganhar sempre também tem um custo. Nesse ponto, as próprias meninas mudam, ficam menos ingênuas, menos certas de tudo, mas mais honestas consigo mesmas. Clover entende que seu valor não está só na aparência ou na popularidade.
Sam percebe que nem toda a lógica do mundo consegue controlar tudo. Alex aprende que força, sem limites, também pode ser perigosa. Essas lições não nascem do sucesso, mas da dúvida e de quase falhar. Mesmo assim, ninguém realmente para, mesmo quando isso pareceria lógico, mesmo sabendo que a WOHP pode substituí-las um dia. Elas continuam. Talvez não porque precisam, mas porque já não sabem mais quem são sem essa vida. Ser espiã deixou de ser algo que fazem e virou algo que elas são. Talvez essa seja a ideia mais madura que Totally Spies apresenta. Identidade é moldada pelas escolhas que você repete, mesmo quando sabe que o sistema onde você vive não é perfeito. No final, não parece haver um encerramento definitivo. É como se a série escolhesse não dar uma resposta clara. E isso combina com tudo o que vimos. Totally Spies nunca foi sobre cruzar uma linha de chegada, mas sobre continuar se movendo, se adaptando e escolhendo, mesmo sem ter certeza se é a decisão certa. O filme deixa isso ainda mais evidente. Oficialmente, é uma história de origem, mas, sabendo de tudo, também soa como um aviso do que virá. O Jerry já acompanha as meninas antes mesmo de elas conhecerem ele. Ele testa sem que percebam e coloca elas em perigo para medir reações. Na hora parece leve, com um sushi gigante e encontros por acaso, mas depois fica claro que os mesmos padrões vão se repetir de forma muito mais séria. O que também chama a atenção no filme é a rapidez com que elas confiam umas nas outras. Mal se conhecem e já sentem uma conexão, como se intuitivamente soubessem que vão precisar umas das outras. A escolha de se tornarem espiãs, então, não é tão ingênua quanto parece. Elas não escolhem apenas aventura, escolhem principalmente permanecer juntas. E talvez seja essa a razão de conseguirem continuar. Quando você olha para todas as temporadas, percebe que a série faz sempre a mesma pergunta, mesmo sem dizer em voz alta. Por quanto tempo dá para continuar sendo você mesma em um mundo que exige algo o tempo todo? Clover, Sam e Alex mudam. Ficam mais fortes, mais espertas, mas não perdem completamente a humanidade. E isso é marcante, porque muitos outros perdem. Vilões se tornam obcecados, espiões ficam amargurados, antigos aliados se voltam contra o sistema. Elas não. Elas continuam rindo, fazendo piadas, indo às compras e reclamando da escola, do trabalho e dos relacionamentos. Pode parecer superficial, mas é sobrevivência. A normalidade delas é resistência. A amizade é âncora. Sem isso, poderiam facilmente ter terminado como Team Scam ou Terrence. E sobra ainda uma última reflexão, talvez a mais desconfortável. Totally Spies não termina com um adeus, mas com continuidade. Uma nova treinadora, um novo lugar, uma nova fase, mas o mesmo sistema. Isso deixa uma pergunta no ar, que a série não responde diretamente. Isso é um final feliz ou apenas adaptação? Talvez seja um pouco dos dois. Para Clover, Sam e Alex, essa vida é tudo o que conhecem. Elas encontraram sentido nela e têm umas às outras. Enquanto isso existir, parece suficiente. Mas como espectador, você também enxerga o preço. O quanto de controle elas entregaram, o quanto de escolha realmente tiveram e como é fina a linha entre ser heroína e ser usada. Talvez seja exatamente por isso que Totally Spies continua marcante tantos anos depois. Não porque seja perfeita ou sempre lógica, mas porque mostra algo que muitas séries evitam. Crescer, às vezes, significa aprender a viver dentro de sistemas que não mudam, enquanto você decide quem quer ser dentro deles. É isso que faz Totally Spies soar diferente de tantas outras animações infantis. Ela lida com ideias pesadas, mas de forma leve. Faz perguntas sem oferecer todas as respostas. E confia que você, assim como Clover, Sam e Alex, vai sentir por conta própria o que faz sentido. No fim,
Totally Spies não é apenas uma série sobre espiãs, mas uma história sobre identidade, lealdade e amadurecimento.